Nós vamos aqui falar sobre um dos cases, né, Rufo, que a gente teve a oportunidade de desenvolver junto. Primeiro, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o MineHub e eu vou ser bem rápida, porque muito já foi dito aqui. Como já foi dito, né, eu sou líder de inovação da Samarco e esse ano estou como presidente do Conselho das Mineradoras, da Comissão de Inovação. Então, eu vou estar com dois chapéus. Primeiro, eu vou estar falando pelo MineHub, daqui a pouco eu entro para falar como Samarco. Ops. E aí, esse slide aqui já foi mostrado, né? O MineHub, ele foi pensado para que nós, mineradoras e os fornecedores, né, toda a cadeia, a gente pudesse atuar de uma maneira mais sincronizada, mais sistêmica, e aqueles desafios que são coletivos, que são comuns, a gente pudesse trabalhar de forma conjunta. Não tem por que uma mineradora, a mineradora A, B ou C, ficar tentando desenvolver aquilo de maneira sozinha, separada, né? Então, a ideia é que aqueles desafios que são comuns, então, que a gente trate de maneira colaborativa. Então, é isso que está mostrado aqui nesse slide. E aí, a gente pode, né, interagir com todo o ecossistema de inovação, seja ele startup, universidades, centros de pesquisa, a gente trazer os estudantes para essa conversa também, a gente trazer o governo, porque é importante fomentar as políticas públicas em prol da inovação, enfim, todo esse ecossistema. E aí, o que a gente né? O Leandro já falou um pouco, é uma iniciativa de inovação aberta, voltada a todos os integrantes da cadeia de mineração. A gente espera ser um agente de mudança para contribuir para a questão da cultura de inovação. E as palavras-chave são conexão, colaboração e empoderamento da inovação no setor. A gente pretende, né, contribuir para o futuro da mineração, para essa mineração do futuro, através desse ambiente colaborativo e receptivo. As mineradoras associadas estão aqui colocadas, assim como os fornecedores parceiros, tá? Então vejam que hoje é um time grande de gente buscando e pensando a inovação aberta no setor. Como o Leandro falou, hoje nós estamos com um portfólio grande de programas, muitos deles estão sendo implementados agora nesse ano. O nosso queridinho é o MStart, que é o que eu vou me delongar mais, e os demais o Leandro já falou, né? Essa questão da gente ter um olhar para o futuro, da gente ter um letramento sobre futurismo e da gente começar a construir cenários, a questão do M-Impact, na questão do impacto social e ambiental, e por aí vai. E o MStart, que é o que a gente vai estar falando aqui agora e que o Rufo vai apresentar uma solução que foi desenvolvida para um desafio dessa marca no MStart. Então, ele é o nosso programa para a gente interagir com as startups, onde a gente pega desafios comuns das mineradoras, e aqui, gente, isso é muito importante. Por exemplo, quando essa marca ela tem um desafio, ela não simplesmente chega e coloca no edital e fica na internet. Não. Há uma conversa com as mineradoras antes, se aquele desafio que essa marca está trazendo faz sentido para outras mineradoras, então aquele desafio ele entra no edital. Por quê? Ele tem que fazer sentido para esse coletivo. Então, tem uma priorização que é como se fosse, não é exatamente uma votação. Aqueles que são mais votados, ou seja, aqueles que fazem mais sentido para mais mineradoras, são os que são colocados no edital do MStart. Então, esse é um ponto muito importante. O nosso hub, ele tem uma diferença, além de ser nichado, né, para a mineração, ele tem essa pegada do coletivo, e é isso que o MStart se propõe a fazer. Então, a gente coloca desafios. O Rufo vai aqui falar de uma solução para um desafio que a Samarco amadrinhou, mas outras mineradoras tinham aquilo como desafio também. E aí, o que a gente faz é o desenvolvimento de uma prova de conceito. Tirei o chapéu do MineHub, agora eu coloco o chapéu da Samarco e vou falar um pouquinho da Samarco, o MineHub e o MStart. Primeiro eu queria falar só rapidinho da Samarco, né? Uma empresa que, meu slide está desatualizado por 2 dias, acabamos de fazer 46 anos. É uma empresa que ela começa com uma história já de inovação na transferência de reservas de minério de baixo teor. Então, inovação permeia a nossa história desde o princípio. A gente começa como um projeto de pesquisa, na verdade, a gente nem era uma empresa.
nós temos presença no mercado mundial e a gente está voltando, né? Hoje a gente está com 26% da nossa capacidade produtiva. Então, quer dizer, inovação, ela permeia a nossa história desde o princípio. Aqui só para mostrar, né, que nós estamos aqui em Minas Gerais, onde nós temos a nossa mineração, nosso beneficiamento, aí um mineroduto de 400 quilômetros e estamos no Espírito Santo. Muito bem. Eu quis falar aqui porque imagino que tenhamos aqui algumas startups e aí é importante que elas nos conheçam porque queremos desenvolver várias inovações, temos vários desafios. Bom, e aí um pouquinho dessa história, né? A Samarco, ela participa do Mining Hub desde a sua concepção, como foi dito aqui pelo Vinícius, em 2018, no segundo semestre, começaram as discussões para a criação do Mining Hub, Gustavo Roque que puxou isso, e muitos de nós que já atuávamos em alguns outros grupos, a gente começou a conversar com ele e fez todo sentido essa questão da Samarco fazer parte do Mining Hub, né? A gente vem buscando, através de colaboração e parceria com vários atores, como já foi dito, solução para os nossos desafios e para várias temáticas, rejeito, segurança, desenvolvimento social, eficiência e por aí vai. Então, o Mining Hub ele é criado em 2019, as discussões acontecem no segundo semestre de 2018. Em janeiro de 2019, o Mining Hub é criado, a Samarco é uma das 12 mineradoras do princípio. E ele é um hub, né, gente? Essa figura aqui ela é importante porque ele está aqui conectando mineradoras, fornecedores, mas startups, universidades, outros hubs também, parceiros governamentais, enfim. Aqui o ponto é fazer essa conexão. Samarco aqui dentro, né? E o M-Start, a Samarco no M-Start, a gente já se conectou com 6 startups, uma delas é a Getter, que o Rufo vai falar, e a gente participou em 6 ciclos desde 2019. Agora eu vou falar um pouquinho do desafio que o Rufo vai apresentar, vai falar sobre a solução. A gente chegou com o desafio de como realizar monitoramento de atividades padronizadas e identificar desvios de comportamento. A atividade ela é toda padronizada, todo mundo sabe como fazer, mas a gente continua tendo alguns desvios de comportamento que podem levar a incidentes ou acidentes, né? Então, a temática aqui é segurança. Então, no M-Start do ciclo 8, a gente colocou esse desafio, a Nexa também colocou esse mesmo desafio. E aí, a ideia é isso. Como eu disse para vocês, a gente tinha esse desafio, ele fazia sentido para mais mineradoras, então ele acabou passando. Tanto a Samarco quanto a Nexa quiseram amadrinhá-lo. Aí você passa para um momento de descrever esse desafio através de desenhos e palavras para que isso fique disponível num edital e as startups, então, possam entender qual é o desafio e verificar a possibilidade de se inscrever para ele ou não. Essa questão da construção coletiva e a priorização eu já falei bastante. Então, a gente passou por esse momento, as startups se inscrevem, a gente recebe o material, passa para uma entrevista, depois tem uma fase de imersão e, nesse caso, a gente selecionou a Getter. E aí, pronto, aí você fala assim, mas então está tudo com a Getter? Não. É muito importante a participação das equipes envolvidas, né? E no nosso caso, o pessoal de segurança, o pessoal de instrumentação, o pessoal de automação teve que estar junto para a discussão sobre esse desafio primeiro, né? Nos apaixonarmos primeiramente pelo problema, entender bem qual é o desafio, para então chegar na proposição da solução. E o envolvimento das equipes, das mineradoras, ele é fundamental para que essa POC seja bem desenvolvida. Nós fizemos um recorte, porque toda e qualquer atividade poderia caber aqui dentro. Nós fizemos um recorte para atividade de içamento de carga no nosso almoxarifado de Minas Gerais. Então, foi tudo voltado para ela. E aí, a questão foi, quais são os EPIs que as pessoas que estão nessa atividade precisam utilizar? A ideia é que a solução ela conseguisse perceber se as pessoas estavam ou não utilizando esses equipamentos e alarmasse, os equipamentos de proteção individual, e alarmassem no caso de não uso. E também, eu estou falando de uma carga que ela vai ser içada e que ela pode cair.
Infelizmente, a gente tem alguns acidentes, inclusive fatais, não na Samarco, mas no setor da mineração relativo a esse problema. Então, essa carga, na medida em que o guindaste ele se move verticalmente, horizontalmente, ela tem uma mudança de projeção. Se ela cair, onde que ela vai atingir? E a ideia era ter o cálculo dinâmico dessa projeção para que alarmasse se a pessoa entrasse nessa área, nessa zona de risco. E aí o Rufo vai poder falar melhor de visão computacional, inteligência artificial aí agregada. A solução foi considerada de sucesso, e agora a gente vem discutindo sobre como levar isso para os outros guindastes da Samarco. Mas, além disso, nós estamos num momento, já saiu na imprensa, é de conhecimento de todos, nós estamos indo para o momento 2, para a gente voltar com outro concentrador e outra usina de peletização. Então, nesse momento, a turma está um pouco envolvida com esse planejamento desse retorno da prontidão. Então, nesse momento, a gente está escalando para outras áreas. Por exemplo, os restaurantes industriais, eles também têm acidentes acontecendo lá, acidentes de menor gravidade, mas tem. E você também pode trazer essa solução de visão computacional e de inteligência, porque eu também tenho EPI, luva de corte, eu tenho área de temperatura alta e tudo mais, eu também tenho zona de risco. Então, a ideia é levar para essa área dos restaurantes. Nós temos 7 restaurantes, então o piloto desse escalonamento vai ser feito agora nesse segundo semestre num dos restaurantes de Minas Gerais, e para o ano que vem também já estamos vendo para a nossa área, para a nossa área de CMD, que lida também com guindaste, nessa questão de sucata, de cavaco de madeira e tudo mais. Então, a ideia é levar essa solução. Isso é muito importante, gente, falar aqui, e aí eu passo a palavra para o Rufo, que é a gente ter essa noção de que a gente não quer só realizar POC, a gente realiza POC para poder implementar a solução. É porque eu não tenho aquela solução pronta no mercado, por isso que eu vou buscar o desenvolvimento, e a ideia, então, é torná-la uma solução implementada. Não estamos aqui, nem o MineHub pretende isso, nem as mineradoras, muito menos as startups, a gente ser uma fábrica de POC. A gente quer desenvolver boas provas de conceito para implementar de fato essa solução. E ninguém melhor do que o Rufo, da Gather, para poder falar sobre o que foi esse desenvolvimento, como é que foi essa interação de uma grande empresa com uma startup que vem nos ajudar a trazer não só soluções, mas um pouco de agilidade, né? E uma startup aqui do norte, né? Aqui do Amazonas. E isso não teve nenhum problema, né, Rufo? Foi possível um bom relacionamento aí hoje, está muito fácil. E aí eu passo a palavra para você. Muito obrigado, Alessandra. Fiquei muito fã da Samarco, do MineHub em todo esse processo. Fizemos amigos e tem funcionado muito bem essa jornada. Obrigado. Eu sou o Rufo Paganini, eu sou um cara de tecnologia, 25 anos aí escovando os bits e criando inovação, e tem sido uma jornada muito interessante. E antes de falar do case propriamente dito, trazer algumas reflexões sobre o momento que a gente vive, né? Então, a pergunta é o quão digital, o quão madura, o quão pronta tecnologicamente nossas organizações estão, né? Qual é o nosso nível de maturidade tecnológica, com toda a disponibilidade de inovação existente, versus o nosso contexto atual. Porque nesse cenário a gente está vivendo talvez a maior disrupção que a indústria, que o mercado já viveu através da inteligência artificial. E a gente tem visto aí pesquisas, Goldman Sachs, por exemplo, falou que 300 milhões de posições de trabalho serão impactadas. Então, 80 milhões deixarão de existir nos próximos anos. E outras 70 milhões, mais ou menos, virão a existir. Então, é uma grande transição. E aí a provocação é o quão digital a gente quer ser, o quanto que a gente vai abraçar essa transição, né? Com qual intensidade, com qual profundidade. E a gente tem visto um movimento de sim, as organizações têm feito movimentos de inovação aberta, está aqui um conjunto de exemplos sensacionais sendo expostos. Para alguns profissionais, essa imersão é mais facilitada, eles já são engenheiros tecnológicos, programadores, mas a ideia é que essa transformação digital alcance
todos os tipos de posições de trabalho, ou a grande maioria delas, que passarão a ser cada vez mais digitais. E isso é muito legal. A gente vai, então, colaborar com a tecnologia. Vamos co-criar, né? A ideia disso aqui é que a tecnologia seja uma extensão do nosso cérebro, a inteligência artificial nos expanda realmente. Isso é muito interessante porque é uma mudança geracional, e a gente tem chamado isso, então, de inteligência aumentada, que é a soma da inteligência humana com a artificial. Isso é uma disrupção mercadológica e pessoal. Então, isso vai nos permitir ter mais qualidade de vida, poder operar as nossas demandas de onde estivermos, da forma que for mais agradável. E isso é realidade já. Porque hoje as pesquisas apontam para 1/3 das pessoas com doenças psicossomáticas. Então, estresse, depressão, o ambiente de trabalho ele é muito denso. Então, como ter qualidade de vida enquanto executamos nossas tarefas? A inteligência artificial consegue, ou está cada vez mais conseguindo automatizar praticamente tudo que é repetitivo, tudo que é operacional. Uma grande parte disso ela está conseguindo ajudar, estendendo a mente humana, e a gente fica à distância aí, então, operando, controlando essa estrutura, orquestrando as inteligências artificiais. Essa é a direção que o mercado aponta, né? E aí, nesse contexto todo, a gente vai mostrar um pouco de como a gente tem feito isso, começando aí por esse super case e depois com alguns outros exemplos de como a gente usa inteligência artificial na prática para aumentar a inteligência humana. Esse desafio, então, de monitorar o comportamento e os desvios de segurança foi o que foi nos trazido. Nós criamos essa solução, customizamos essa nossa plataforma para perceber o desvio de comportamento que leve a um risco à vida humana, né? Como que a gente fez isso? Foi um processo, então um roadmap tecnológico com N interações, momentos, construções, co-construções, implementações, testes de campo e vários envolvidos no processo, né? E visitas de campo fizeram parte disso. A gente então foi até o campo, conheceu alguns brinquedinhos gigantes que a Samarco tem lá no campo, umas máquinas imensas, e implementamos a tecnologia nesse ambiente. E aí, como que funciona essa tecnologia? Então, o produto Safety da Gather, ele tem o seguinte funcionamento que eu vou trazer agora. A ideia é usar câmeras já existentes do circuito da companhia ou novas que venham a ser estabelecidas nos ambientes e, através do treinamento de inteligências artificiais, detectar a ausência dos equipamentos de segurança e comportamentos de risco. Então, na prática, nós implantamos no caminhão que manipula esse MUNC, faz a carga suspensa de materiais e geramos uma área de risco dinâmica. Conforme o MUNC está mais baixo, essa área fica mais restrita e menor. Se ele sobe, ela fica maior, mais risco. Através de uma integração, nós geramos alarmes sonoros e visuais no ambiente, alertando então os profissionais em relação a essa exposição ao risco. Nós contabilizamos o volume de exposições ao risco, geramos indicadores e automatizamos todo o fluxo a partir dessa ocorrência. Tá? Os responsáveis de segurança têm essa informação em tempo real ou posteriormente para poder assistir o evento e entender como funcionou esse desvio e como pode melhorar os procedimentos para que ele não volte a ocorrer, assim como alarmes são gerados em caso de uma ocorrência mais crítica. Esse alarme envia um e-mail e SMS para o responsável, que toma as devidas providências. Se o problema persiste, recursos de escalonamento dele são acionados de forma automatizada. De uma forma geral, a intenção aqui é identificar em tempo real esse comportamento de risco, já que os responsáveis de segurança nem sempre estão no local e não tem como humanamente cobrir todas as áreas. Então, nós terceirizamos para a tecnologia esse controle contínuo e permitimos que os líderes de segurança fiquem na camada tática e estratégica da melhoria contínua de segurança. Eu dei alguns exemplos, mas
a gente consegue ser bem expansivo em nível de aplicações aqui. Então, fluxos em áreas de riscos, na convivência de empilhadeiras, máquinas com pessoas, é um segundo exemplo muito interessante. A ausência dos equipamentos de segurança como colete, capacete, óculos, a parte ergonômica e postural. Então, tem uma série de aplicações muito relevantes com o uso de Deep Learning, inteligência artificial aplicada à imagem. Mostrando um exemplo que foi um desafio para a gente, o óculos. O óculos de segurança ele é transparente, então como a inteligência artificial capturar ele. E o segundo desafio, muitas vezes o operador deixava ele no capacete ou na cabeça, então ele estava com o óculos na cena, porém não posicionado de forma correta. Então nós tivemos que fazer um novo treinamento da inteligência artificial para ela entender isso. Então aqui foram algumas otimizações e foi um processo realmente contínuo até chegar numa acurácia hoje de 96, 97% de detecção. Então nós nos posicionamos como uma plataforma que cuida da saúde, do bem-estar das pessoas, de uma forma contínua, automatizada, permitindo gerar os indicadores e consolidar isso. Qual que é o resultado de um produto como esse? A pirâmide de Bird demonstra que existe uma proporção dos desvios que se transformam em quase acidentes, alguns em acidentes e alguns, infelizmente, até a fatalidade. O safety se propõe, então, a mitigar o volume de desvios, detectando e fazendo ações de melhoria contínua no processo, no ambiente, no layout, a fim de que menos ocorrências se deem e menos fatalidades. Deu certo no Munk, no guincho, no caminhão, agora estamos expandindo. A Alessandra muito bem diz, por exemplo, para a área de refeitórios. Existe uma série de procedimentos que não podem ser realizados ali. Então, a mão não pode ir para aquele lugar enquanto a máquina está funcionando, os EPIs, tem a higienização, uma série de mecanismos que hoje a inteligência artificial consegue monitorar. E aí, o céu é o limite. Mas eu vou mostrar outros exemplos, até onde essa tecnologia pode ir. Um cliente global nosso tem a ver com... Ele transporta dinamites e explosivos para aplicar em ambientes de mineração. Fadiga é um grande desafio para o condutor que trabalhou o dia todo na mina. Então, detectar a fadiga e desatenção desse condutor com uma câmera embarcada no caminhão é uma aplicação muito interessante, gerar os alarmes e os indicadores. Um outro exemplo muito legal, corrida de gusa. Mundialmente, hoje é um processo monitorado de forma humana, manual. O momento ideal de encerrar a corrida é muito sério isso. Se não encerrar na hora certa, ele libera sopros e gases tóxicos, químicos para toda a comunidade ao redor. Então, nós observamos aqui a dimensão do jato, a pigmentação, a coloração dele, a largura dele, o comprimento dele, e com base nas características, o algoritmo determina e sugere o momento ideal de encerrar a corrida. Um próximo passo é um robô fechar automaticamente. No momento, hoje, é uma pessoa que observa, ei, vamos fechar, e aperta o botão. Então, isso é 24/7, com N corridas, naturalmente existe risco de não fechar em tempo. A parte ergonômica e postural, mais alguns exemplos. Aqui a gente está vendo, então, quantas vezes no ciclo produtivo, no turno, por hora, ele fica numa postura não confortável, não ergonômica, com risco de fadiga e de lesão, e por quanto tempo ele permanece nessa postura. Isso é bastante interessante e pode ser aplicado, inclusive, com imagens capturadas do celular. Então, você pode ir em ambientes de campo mesmo, não apenas com câmeras fixas, tá? Então, isso permite melhorar a sequência do posto de trabalho, reduzindo exposições ergonômicas para diversos cenários produtivos. Outro ponto muito bacana, convivência de homens e máquinas. Nós conseguimos, então, fazer uma predição da direção que a máquina está se deslocando, entendendo o risco de um choque, onde existe um risco de, enfim, até a fatalidade em alguns casos. A ideia é entender áreas de risco e não. Porque quando
quando o responsável de segurança está na área, é tudo tranquilo. Quando ele sai, é o problema. Fica uma coisa meio confusa. E isso acontece, infelizmente, mais do que a gente gostaria. A ideia é alarmar no local e tirar evidências, fotos e vídeos para tomar as devidas providências a partir daí, tá? Com N indicadores. E um outro passo muito interessante que a gente está fazendo é projetar no local o risco. Então imagine assim, está vindo a empilhadeira, o operador está passando por uma área no celular ou fazendo alguma outra coisa desatento, a projeção chama a atenção dele. Ei, não vá por aí, nesse momento tem risco. Isso aqui ainda é um teste laboratorial, mas é uma nova tecnologia disponível também. Tá? Então, de uma forma geral, a gente está falando aqui de responsabilidade social, corporativa. Todas as falas ontem na abertura nos remeteram a isso, né, de como usar a tecnologia para cuidar de gente, para cuidar do planeta. E eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está fazendo aqui juntos, como Mine Hub, Samarco, Gather. Estou bem contente com tudo isso. E a gente tem pensado, então, na saúde das pessoas, no cuidado delas, mas também temos que pensar na saúde do negócio, né? E aí vou mostrar rapidamente alguns exemplos do que a gente tem feito com o produto Plus, que é também a saúde do business, pensando em produtividade. Toda essa ótica de comportamento humano, de monitoração, observação do processos, monitorando desvios, desperdícios, a quantidade de execução de uma tarefa, o tempo de execução de uma tarefa, quantidade de itens que foram tramitados. Hoje, em algumas indústrias, a gente tem contabilizado, então, quantos carros, quantas peças, quantos produtos entraram, parou a linha, interrompeu ela, o que aconteceu, por que aconteceu. Gerou alguma coisa não esperada, a gente produz um chamado, um ticket que fica pendente. Ei, por quê? O que aconteceu? O responsável tem que justificar para a gente ter uma rastreabilidade. E em cima dessa rastreabilidade, gerar uma que a gente chama de melhoria contínua, um Kaizen digital. Qual é o porquê de tudo isso, né? A gente tendo dado na mão, conseguimos medir o funcionamento atual e planejar melhorias. Pode ser melhoria de processo, de layout, de treinamento, de capacitação, de conversa com a pessoa responsável, enfim, N melhorias, e o dado, posteriormente, revela o quanto que essa melhoria surtiu de efeito. Então, nós fazemos uma melhoria contínua, data-driven, orientada a dados. Essa é a base desse movimento de digitalização, medir e melhorar continuamente de uma forma pautada em dados, né? E pessoas estão ligadas a todo o processo, então entender o ser humano de uma forma automatizada contribui com todas as decisões. Seja o uso de um celular num local que não deveria, seja o acesso numa área restrita. Tem clientes que a hora que ele coloca a mão de uma esteira com risco, a gente desliga a máquina, coisas assim. Então a gente entende o comportamento. Esse processo só pode iniciar se eu tiver 3 pessoas com colete X nesse horário. Então a gente audita o comportamento do processo de uma forma automatizada, com o circuito de câmeras já existente no local, otimizando a infraestrutura atual. Tá? E fazemos isso, inclusive, em postos de trabalho bem peculiares. Assim, olhamos o uso de uma ferramenta, de um material, quanto tempo ele ficou parado porque não tinha material para ele trabalhar, peça, enfim, até em indústrias mais peculiares como a eletrônica, né? Isso, muitos que conhecem de Lean Manufacturing vão gostar desse vídeo aqui, que ele consolida uma série de aplicações de inteligência artificial em uma única câmera de baixo custo. A gente gera um diagrama de espaguete, análise ergonômica, quantos passos e metros ele andou, quantos ciclos produtivos. Isso tem um pouco mais de valor agregado para processos fabris repetitivos? Sim, mas eu tenho certeza que no setor de mineração tem muita demanda que se encaixa esse tipo de aplicação. A gente fez isso em vários setores já, pega, tudo mais. Existem recursos como esse de blur, então deixa a tela com a face do operador de uma forma borrada, para não ter exposição. Totalmente alinhado com os princípios aí de privacidade, né, LGPD, a partir de um termo de aceite do operador e assim por diante. A gente transforma, então, toda a rotina de trabalho dele em um dashboard que mostra quantos ciclos produtivos ele fez, os tempos, quais foram as tarefas que foram o gargalo do posto de trabalho. Era planejado que fizesse em 1 minuto, demorou 3, 2, 1,5, coisas assim. Então, pessoal, é isso. A ideia é entender espaços, entender o quão smart
está o building, né? Smart buildings de verdade. A gente quer construir prédios inteligentes, contar fluxos de máquinas, de pessoas, traduzindo então imagens em dados, com diversos indicadores que demonstram a segurança e a eficiência da nossa operação no dia a dia, na palma da mão, de onde estivermos. E fizemos até umas inspeções de qualidade de produtos menores, né? A gente imagina que minérios também podem, de alguma forma, ser inspecionados, né? A dimensão, a característica dele, a impureza dele, com imagem, né? Então, de uma forma geral, pessoal, essa arquitetura da solução hoje é uma solução simples de instalar, cada vez mais rápido de implantar. É um kit, câmera, notifica, processa, indicador e e-mail, com todos esses dados na palma da mão e a decisão prática aí no dia a dia. Pessoal, muito obrigado. Então, a Gather é essa empresa de processo, de inteligência. A gente tem trabalhado com dados de várias formas para vários clientes interessantes. E eu devolvo aí a palavra para a Alessandra. Muito obrigado aí por esse tempo de todos. E estou super à disposição aí para a gente bater um papo. Estou nas redes sociais aí, abertos para a gente se conectar e trocar ideias, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí, Alessandra. Fico à disposição. Obrigada, Rufo. Aqui, gente, só umas palavras finais. Vocês viram aqui muita tecnologia, né? E como é que a gente conecta isso com as mineradoras, né? Nós, empresas maiores, né? Então, eles vêm trazer essa agilidade. E, para isso, é muito importante algumas coisas que o Vinícius e o Leandro vieram falando antes, né? A questão da cultura da inovação, da empresa estar preparada para isso, de fazer a conexão desses sistemas que eles vêm trazendo com os nossos sistemas que a gente já tem nas empresas, né? E, por conta disso, a gente está fazendo uma evolução do programa M-Start para o programa M-Scale, justamente para que a gente possa avaliar o match entre a startup e a mineradora, para que a gente realmente consiga escalar a solução e, de fato, implementá-la. E, para isso, é preciso um olhar para dentro, quais são os processos que as mineradoras precisam trabalhar para ter essa agilidade, por exemplo, as questões de compra de suprimentos para que os processos sejam ágeis, a questão de jurídico, de compliance. Então, a gente vem discutindo isso bastante para que a gente tenha processos rápidos. Nesses editais, a gente tem no máximo um mês para contratar, sendo que os processos tradicionais duram 3, 4 meses. Então, como é que a gente pode? Então, a gente tem feito muita troca sobre isso lá no MineHub, com jurídicos, com suprimentos, para que a gente possa, de fato, ter processos mais céleres para essas contratações, para essas provas de conceito. E também o depois. Como é que eu faço para poder implementar essas soluções? E, para isso, é importante as empresas estarem preparadas para isso, porque, em geral, na prova de conceito, a gente testa a tecnologia, se ela dá certo ou não, para depois plugar nos nossos sistemas, com todas as questões de segurança, de TI e por aí vai. Então, esse próximo passo a gente está dando com o programa M-Scale lá no MineHub, para a gente ter essa segunda fase aí mais acelerada. Tá bom? Foi um pouquinho disso que a gente quis trazer, essa interação entre startup e mineradora, eles contribuindo não só com tecnologia, mas para a questão da agilidade para a gente, né? E como é que a gente tem que fazer para saber conversar uma língua única, né, Rufo? E a coisa funcionar. É isso. Obrigada, pessoal. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição aqui. Temos alguns minutos ainda, se precisar. Eu acho que não tem. Dá uma olhada aqui. Não tem nenhuma, não. Acho que não tem. Tá me entendendo que não tem pergunta? Ah, é? Ah, peraí. Tá chegando uma. Tá aqui, ó. Como foi chegar na mineração como uma startup? Como é que foi? Interessante. Está sendo uma grande aventura conhecer mais desse setor, um setor imenso, com grandes desafios, totalmente diferente de indústrias
que anteriormente trabalhávamos, né? Indústrias food, automotiva, eletrônica, mas temos aprendido muito com ele, né? A gente passou já de 1 ano nesse processo. MineHub aí tem sido um ator altamente relevante aí nessa jornada. Eu acredito muito na inovação aberta e colaborativa e acho que esse é o melhor caminho que beneficia todo o ecossistema. Eu inovo há muito tempo, né? Eu lembro quando eu comecei a empreender, aí, minha primeira empresa eu abri há 20 anos, né, atrás, e naquela época nas grandes empresas não acreditavam nas startups, né? Nem chamávamos de startup, a gente não tinha muito acesso às grandes empresas, inclusive mineradoras, e elas compravam então da IBM, então se der errado foi da IBM, então é culpa deles. Agora, se comprar de uma startup e der errado, aí é o problema de quem comprou. Mas agora não, agora tem se aberto o experimento, a pesquisa colaborativa integrada, e é assim que funciona. A inovação precisa disso. Infelizmente, nem sempre vai estar numa prateleira prontinha a solução, cada realidade é uma, mas tem sido um caminho sensacional. Eu estou cada vez mais fã do setor da mineração e esse evento tem sido um marco aí nesse sentido aí de mergulho no setor, eu tenho certeza. Muito obrigado aí pela pergunta. E eu vou complementar aquele número que o Vinícius mostrou das mining techs, né? Ele é isso. A gente pega as startups que já fizeram alguma prova de conceito para as mineradoras, e então ele é que compõe aquele número. Uma startup que nunca implementou nada no setor de mineração ainda não é considerada mining techs, e aí, por exemplo, a Getter passou a ser uma delas, né? Oba! Então, isso é bem interessante. Chegou uma outra pergunta aqui, que essa já vai ser para mim, que é a taxa de aumento do comportamento seguro que a gente conseguiu com essa solução. E se os empregados, né, interagiram bem com elas, porque a gente sabe que precisa dessa aceitação também. Sim, nós fizemos os testes, como eu disse, o recorte foi para içamento de carga, e durante as provas de conceito, ela não está implementada ainda, como eu disse. Durante as provas de conceito, a gente teve uma grande adesão, não só da equipe de almoxarifado, como das equipes de instrumentação, inclusive já percebendo a possibilidade da gente levar para as outras áreas. Foi a partir disso que a gente conseguiu essa busca pelas equipes de restaurante. A gente sabe que essa é uma outra questão, né, um desafio que a gente tem de conseguir escalonar dentro das mineradoras, e justamente por conta do sucesso que foi, principalmente a turma de operação mesmo e os técnicos de segurança, que a gente teve esse interesse de já levar para outras áreas também. E aí depois, quando a gente tiver implementado num próximo evento, a gente pode trazer esses números mais consolidados. Só um complemento aí a esse ponto, que é uma pergunta excelente. Em alguns setores, como o automotivo, que tem um sindicato super organizado, que defende os interesses, que tem esse receio em relação à monitoração do operador, a gente teve discussões muito avançadas. E qual que é a principal bandeira que a gente levanta? A tecnologia é para cuidar das pessoas, é para proteger as pessoas, é para evitar acidente, para acompanhar ela de verdade. Opa, entendi. Faz sentido, é a minha vida que está em jogo. E aí as pessoas começam a criar cultura do cuidado da segurança. Sabe aqueles efeitos sonoros quando você entra no carro e não põe o cinto de segurança? É tipo isso. A câmera ali, ele vai lembrar, estou sendo observado. Se eu não tiver o comportamento certo, vai escalar isso entre as diretorias e eu vou agir certo. Então a gente teve em alguns casos, assim, em outras operações, reduções significativas de comportamento, aí, de desvio, tanto de improdutividade quanto de segurança, por conta disso. Só a cultura. Eu sei que existe uma monitoração, eu vou tomar mais cuidado a partir de agora. Temos outra pergunta aqui também bem interessante, que quais as contrapartidas que as mineradoras esperam para investir numa POC, e como é que fica a questão da propriedade intelectual? No MineHub, a gente tem como premissa que todas as POCs que serão desenvolvidas, todo o investimento que a mineradora faz é para ela fomentar o ecossistema de inovação e novos fornecedores na nossa cadeia. Não há compartilhamento da propriedade intelectual. Isso é uma premissa de operação do MineHub. A propriedade intelectual ela é toda da startup. Tá? Então, ele é IP free, ele é equity free também, nessa questão do desenvolvimento das provas de conceito. Então, a gente entende que a gente está fomentando a nossa cadeia de fornecimento, trazendo novos players aí
para operação. E quando a gente vai, de fato, implementar, né, que eu estou falando da prova de conceito, quando a gente vai, de fato, implementar, o que a gente busca é conversar sobre possíveis descontos nas primeiras compras, é alguma coisa nesse sentido. Mas com relação à propriedade intelectual, ela é da startup. Mais uma pergunta aqui. Se houve uma percepção de ganho de produtividade com a implementação do sistema de monitoramento. Essa eu vou responder num próximo evento, que a gente não teve a implementação ainda. A gente realizou a prova de conceito, né? Ela não está implementada, mas eu imagino que, por exemplo, lá no caso dos restaurantes, isso vai ficar bem mais claro, não só a questão da segurança, mas também da produtividade, porque ali você tem também, uma área indoor, né, e você tem circulação das pessoas. Então, a gente entende que vai trabalhar, inclusive, a questão de tempos e movimentos lá dentro dos restaurantes. Como a gente pega, por exemplo, o comportamento da ocasião ali da carga, do processo, a gente também pode contabilizar quantas cargas houveram, qual a duração dessa carga, o processo e como que as pessoas se comportaram durante esse trâmite. Teremos uma série de dados de produtividade. Então, assim como existe esse efeito cultura de autocuidado, de segurança, existe também o efeito de produzir de acordo com os processos. A gente tem outros clientes, por exemplo, a gente descobria que o pessoal o turno deles era X horário, mas 47 minutos antes eles já interrompiam o processo. Opa, teve uma conversa, isso regularizou e os dados mostraram imediatamente uma melhor eficiência e produtividade. Então, isso é uma prática que a gente viu em alguns casos reais aí de mercado já. Beleza. Muito obrigada, pessoal. Nosso tempo está encerrando. Nós não temos mais perguntas, mas estaremos aqui esses dias todos. Eu volto, acho que amanhã, também para participar de outro painel. Nós estaremos aqui, o Rufo também. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Obrigada, gente. Obrigado tchau, tchau. a todos.